Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Olá, amada igreja do Senhor Jesus, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, amém? Sobre a sua casa. Estamos em mais um Cultos Conectados, não só pela net, não só pelas redes sociais, mas também conectados em espírito. E para iniciar esse culto de hoje, eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: "Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam." Em um tempo de tanta dificuldade, de tantas limitações, o plano de Deus para abençoar a sua vida não muda. E nesse culto especial online não será diferente. Deus quer falar de uma maneira tremenda ao seu coração. Então você está preparado? Deus tem algo grande para a sua vida. Então vamos juntos adorar ao Senhor. Vamos lá, igreja? Celebra o Senhor com as palmas.
nessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu é Nesse momento tão especial de louvores que foram cantados ao nosso Deus, eu quero convidar você para continuarmos nesse tempo de adoração a Deus. A Bíblia diz que há muitas maneiras que nós podemos fazer esta adoração ao Senhor. Eu me alegro demais quando as pessoas levantam das cadeiras e vêm à frente para consagrar os seus dízimos e as suas ofertas. Eu sei que aí na sua casa, você também, que não pode estar no culto presencial nesses dias, mas você tem alegria também de demonstrar a Deus o seu amor, a sua fidelidade e a sua gratidão. Quero convidar todos vocês para ler juntamente comigo o texto de Provérbios capítulo
capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 6, que diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-o ao redor do teu pescoço, escreve-o nas tábuas do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu gosto demais desse texto. Eu gosto de pensar como nós encontramos na Bíblia maneiras de declararmos amor a Deus, maneiras de declararmos amor à igreja. A igreja é a expressão de Cristo na terra. Queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós o fazemos para demonstrar que amamos a Deus e amamos também a igreja de Deus, que está revelada como o corpo de Cristo na terra. Quando nós entregamos os nossos dízimos, quando nós entregamos as nossas ofertas, Malaquias diz que tudo isso é para a manutenção da casa de Deus e da obra de Deus. Nós não podemos amar a Deus se não amarmos as pessoas. E os dízimos e as ofertas, eles são uma demonstração de honra a Deus. Assim, quando nós damos um presente a nossa esposa, agora vocês fizeram isso no Dia dos Pais, o presente é muito mais do que um valor monetário. Aquele presente carrega junto consigo uma honra, ele carrega junto consigo um reconhecimento, e é isso que o dízimo e a oferta fazem. Eles trazem uma expressão de gratidão ao nosso Deus. Quando você levanta do seu lugar, pega o seu envelope, coloca lá aquele valor, é muito mais do que um valor econômico, financeiro. O escritor de Provérbios, ele está dizendo: honra ao Senhor, honra ao Senhor. Então nós devemos fazer isso com uma expressão de culto a Deus. Você na sua casa, quando você faz a transferência online, você não deve apenas fazer uma transação financeira. Você precisa honrar a Deus e dizer: Senhor, isso aqui estou consagrando para a tua honra e para a tua glória. 1 Coríntios 16:14 diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. O momento de consagrarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas deve ser uma expressão do nosso amor a Deus e do nosso amor à igreja. A igreja que tanto tem abençoado a minha casa, tanto tem abençoado a sua casa, a igreja que ora por mim, a igreja que me acolheu, a igreja que trouxe para mim e para você a mensagem de salvação, a igreja é um lugar onde eu reúno com os meus irmãos, aonde eu sou abençoado. Aqui eu expresso a minha gratidão. A igreja que reparte com os pobres, a igreja que ajuda os necessitados, a igreja que socorre o aflito. Esta igreja é alvo do meu amor, e eu assim o faço quando trago meu dízimo e a minha oferta. Meu irmão, minha irmã, eu sou muito grato a Deus pelo seu coração de amor e de fidelidade ao Senhor. Nesse domingo, nesse dia, junto com você, eu declaro minha confiança em Deus. Ele é o meu provedor. Quando eu não retenho esta parte do que eu recebo, mas eu entrego ao Senhor, eu estou dizendo: meu Deus, eu confio em Ti de todo o meu coração, e eu sei que o Senhor suprirá em glória
todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você puder, coloque-se de pé, pegue agora aí na sua mão o envelope do dízimo da oferta. Se você fez consagração online na sua casa, levante as suas mãos aos céus e juntos vamos fazer esta consagração ao Senhor. Meu Deus, nesse dia, Pai, que nós te adoramos como igreja reunidos, seja em casas, seja aqui na sede ou em qualquer outro lugar, Senhor, que nós nos reunamos, Senhor, nós agora fazemos esta declaração de amor a Ti, através da consagração dos dízimos e das ofertas. Também, Senhor, eu quero declarar, ó Pai, que toda sorte de bênção já tem vindo sobre nós e continuará sendo derramada sobre os nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. O tema dessa palavra tem como nome poder do sofrimento. Eu estava falando hoje de manhã, apesar de saber na prática tudo isso aqui, no sentido a gente conhece, a gente ouve falar, a gente ouve as histórias dessas pessoas, eu nunca poderia imaginar que a gente poderia falar de algo com esse tema, poder do sofrimento. Então essa revelação não veio para mim dos altos céus, essa revelação, esse ensinamento veio para mim por meio de ensino, de instrução, e tocou demais o meu coração, falou muito comigo e eu assimilei isso como se fosse algo meu, que Deus gerou outras vidas para me ensinar e instruir a respeito do assunto. Ela é um complemento da palavra do domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a sua mão. Glória a Deus, temos um número de pessoas, um outro tanto não estava, onde Odilon falou de uma maneira poderosa a respeito da cruz, de cada um levar a sua cruz e todo o sofrimento que se envolve, falou muito ligado ao sofrimento de perder pessoas, sofrer por essa situação, e hoje é um complemento com vários sentidos a respeito do sofrimento e de como Deus se manifesta por meio do sofrimento, trazendo poder para as nossas vidas. No sofrimento por conta do raciocínio humano, a cruz de Jesus foi uma perda apenas de uma vida nobre, de uma nobre vida de alguém muito inteligente, profeta, sei lá, para alguns foi isso, falou, mas para que morrer na cruz? Mas a cruz, no raciocínio de Deus, ela foi a maior demonstração do amor e do poder de Deus, porque pela cruz o Senhor produziu salvação ao homem. Então realmente a cruz foi algo muito poderoso. Aquele sofrimento que Jesus passou ali na cruz, que chegou até a falar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Aquilo teve um propósito, o propósito da nossa salvação, era com um propósito eterno todo aquele sofrimento. E Paulo, ele entendeu muito bem esse princípio-chave do poder espiritual a respeito de que Deus se manifesta de uma maneira oculta na debilidade. E eu estava pensando naquela canção que nós cantamos hoje, mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que tu estás trabalhando. Gente, isso é uma verdade. Deus trabalha no oculto, Deus trabalha naquelas situações. Quando você olha, que você está vivendo elas, você fala, onde está Deus nisso tudo? O que o Senhor fez? Ele se retirou de me atender? Ele foi fazer uma outra agenda muito especial? O que aconteceu? Ele esqueceu que eu estou sobre a terra? Mas eu quero falar para você que está aqui nesta noite, que possa estar vivendo esses dias, eu volto a falar para você, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, Deus está trabalhando, amém? E Ele está fazendo isso para a glória dEle. 2 Coríntios 2, 9 e 10, Paulo, ele entende que Deus, o poder dele se aperfeiçoa no meio da nossa debilidade e fracasso. Porque Paulo diz, quando eu estou fraco, o Senhor me fortalece. Mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda... não sei o que, passou, mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pode botar o outro, por favor. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou
forte, amém? Então, a Bíblia diz também no Velho Testamento, o Senhor fala, diga ao fraco, eu sou forte. Então, em meio a essa fraqueza, em meio à debilidade que talvez você possa estar sentindo nessa noite, nessa estação da sua vida, nesse tempo, Deus é contigo e Ele te fortalece, amém? Eu vou dizer, diga ao fraco, e aí você diz assim, mas com muita força, muito fôlego no teu pulmão, porque graças a Deus você está respirando. Tem tanta gente que hoje gostaria de ter esse fôlego que você tem no seu pulmão, daria tudo o que tem na vida, porque eles queriam simplesmente poder respirar livremente, como nós estamos, apesar da máscara que está tapando a nossa boca, mas você respira, você não morre por causa dela. Então eu vou dizer, diga ao fraco, eu sou, e você diz um forte, como alguém que realmente conhece a fortaleza que vem do Senhor. Diga ao fraco, eu sou. Aleluia, glória a Deus, muito bom, Deus abençoe. Jesus realmente ressuscitou ali na cruz, e quando ele ressuscitou na cruz, primeiro ele passou pelo sofrimento. Então, há muito tempo atrás, Odilon pregou, acho que num congresso da igreja, num tema, primeiro vem a cruz e depois vem a glória. Então, o poder da ressurreição, ela veio através da comunhão do seu sofrimento. Então, Jesus passou pela comunhão do sofrimento da cruz, da comunhão com Deus, e isso veio através do sofrimento. Não se demonstra o verdadeiro poder espiritual sem ausência de sofrimento, sem problemas e sem crises. No meio deles, nós podemos entender que Deus é capaz de, pelo poder transformador, Ele é capaz, aquilo que o mundo chama, isso é uma prova muito difícil, isso eu não vou aguentar, isso eu não vou dar conta. O nosso Deus é capaz de transformar esta oportunidade como uma fonte de poder sobre as nossas vidas. Eu quero que você possa pensar hoje em um personagem bíblico que você admira, que você não inveja essas pessoas. Você pode pensar tanto num personagem bíblico como alguém atual nos nossos dias. Não é inveja, você não está invejando aquilo que a pessoa tem, mas você está admirando, e aquele que admira a unção que a pessoa tem, atrai essa unção. Então pensa biblicamente, lembra de alguém que você admira dentro da Bíblia. Vai pensando, se você quiser falar aí para o vizinho do lado, pode falar, para não dormir, entendeu? Glória a Deus. Alguém que você admira dentro da Bíblia, um personagem. Eu tenho certeza que aqueles que falaram, ou você que pensou aí, não disse, vai olhar a história dele e ver se ele não passou por provação. Escuta. E assim também no nosso dia atual, se você pensou em alguém, eu admiro a vida de fulano, eu admiro a vida da irmã tal. Se você parar e falar para ela, conta-me a tua história, você vai ver que no meio daquela pessoa que você tanto admira, dessa pessoa que está sendo forjada, ela é forjada por meio de provação, tribulação, que às vezes nós chamamos de sofrimento. É lógico que Deus não criou o sofrimento, a fonte de sofrimento não veio, ele entrou no mundo através do pecado, do homem instigado por Satanás, está em Gênesis 3, depois você pode ler esse capítulo em casa que você vai entender, eu não vou me deter aqui, mas graças a Deus que na vida do crente, Deus pode transformar o sofrimento que Satanás usa para o mal, Deus pode transformar para o bem. Glória a Deus. Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. Aquilo que parecia uma desgraça que aconteceu contigo, aquilo que parecia uma tragédia, que na hora você não estava entendendo, você não estava compreendendo, Deus é poderoso para fazer disso uma grande bênção sobre você. E assim será para que você possa alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Ele pode tornar-se uma oportunidade real para o poder de Deus ser demonstrado nas nossas vidas. O sofrimento tem este poder, este propósito. Razões do sofrimento. Eu vou falar 5 razões por onde o sofrimento entra na vida das pessoas. Falei hoje de manhã. Se você descobrir a 6ª razão, você pode falar comigo. Mas essas que a gente vai falar estão todas aqui. São 5 razões. A primeira razão, o sofrimento que vem na tua vida por causa dos outros ao teu redor. Você não fez nada para esse sofrimento te alcançar.
mas pessoas te alcançaram com este sofrimento, como por exemplo a vida de José. Nós não vamos falar muitos detalhes, porque ele é a vida de um homem que a gente quer falar um pouquinho mais no final. José não foi através da falta dele. Ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito e depois ele foi acusado e encarcerado por uma mentira. Então o sofrimento que alcançou José foi debaixo de uma mentira, de uma obra de engano, de inveja dos seus irmãos e depois de uma mentira, porque ele não tinha feito o que fez. Então acontece muitas das vezes que o sofrimento vem por causa daqueles que estão ao nosso redor, às vezes sua própria família. A segunda circunstância que vem o sofrimento, as próprias circunstâncias da vida. Vamos pensar Noemi. Noemi era uma mulher, como todas, como qualquer uma outra mulher sobre a terra, era uma família como ou qualquer outra família sobre a terra, mas as circunstâncias da vida vieram sobre a família de Noemi. E Noemi então teve morto seu marido e os seus 2 filhos. E tanto que eu quero falar para você que até que Jesus regresse sobre a terra, gente, a morte, ela faz parte da vida. Nasceu, tem uma coisa certinha que eu posso profetizar para você, no espírito de profecia, nasceu, vai morrer. Essa é uma profecia. Nós só não morreremos se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, e nós estivermos vivos, então nós seremos arrebatados com ele, mas eu creio na volta de Jesus, há todo um cenário para isso aí, mas eu ainda acredito que leva um tempo, né, e algumas situações acontecendo sobre a terra. Então nasceu, a morte é certa. Mas Noemi, ela enfrentou essas circunstâncias difíceis da vida, e tanto que ela chegou a dizer: eu não me chamo mais Noemi. Noemi, sabe o que queria dizer? Bendita. Ela falou: eu agora me chamo Mara, amarga e amargurada, porque eu estou triste por causa desse sofrimento que me aconteceu. A terceira situação que muitas das vezes vem sofrimento na nossa vida, o ministério. Algumas pessoas veem o sofrimento como sinal de fracasso e falta de fé. Se isso fosse a verdade, eu vou falar para vocês. Quem aqui pensou no personagem quando eu falei? Alguém pensou e admira o apóstolo Paulo? Levanta a mão. Amém. Aí, nós temos algumas pessoas que pensaram no apóstolo Paulo. E deixa eu falar para você, pessoas que veem o fracasso como uma falta de fé, se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo não tinha fé. E teria sido o maior fracasso da história. Porque pensa, homem que passou pelo sofrimento sobre a terra, porque desejou servir a Deus, tinha um ministério servindo a Deus na sua vida, depois de ter sido um perseguidor da igreja e realmente rendeu-se ao Senhor. E olha o que é dito para Paulo em Atos 9:16. Mostrarei a ele quanto ele deve de sofrer pelo meu nome. Algumas versões diz: e eu mostrarei a ele quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Então Paulo é alguém que nós vimos que soube o que era o poder do sofrimento na vida dele. Agora o capítulo 11 de Hebreus nos mostra que muitos homens foram provados e no meio da prova receberam livramento. Abraão teve seu filho de volta, e vai indo. Depois você pode ler em casa a Galeria da Fé, em Romanos 11. Vários homens foram ali recompensados, foram provados e tiveram vitória imediatamente naquele tempo presente. Mas a Bíblia, na mesma Galeria da Fé, vai falar para nós de homens que não provaram a libertação naqueles dias atuais, ou não provaram o livramento. Hebreus 11, 36 a 40, veja o que diz: outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Vocês viram que riqueza, mas essa parte parece que a gente esqueceu. Porque o Odilon falou tão bem isso no domingo passado, porque parece que se nós vemos alguém sofrendo, a gente acha que essa pessoa está fracassada e sem falta de fé. Mas olha a fé destes homens, e eles com certeza
puderam conhecer na eternidade algo muito maior e melhor do que terem sido livres ou libertos nessa terra. Está entendido assim? Nós podemos ver, eu sempre gosto de ver dois homens dentro da Bíblia. Nós vimos Daniel, que foi livre da boca dos leões. Ele teve um livramento sobrenatural. E Deus estava com ele. O quarto homem estava andando ali com Daniel. Esse quarto homem era o próprio Deus, o próprio filho dele andando com ele. Mas e agora onde que estava Deus? E aonde que estava o filho dele? Quando no caso de Estevão é degolado e a cabeça é levada numa bandeja. É o mesmo Deus? Sim ou não? Vocês estão com dúvida? Ou vocês só não querem me responder? Me respondam, porque aí não fica essa coisa assim tão sombria, que eu não sei se vocês estão entendendo. Era o mesmo Deus? Sim ou não? Agora a gente parece universal, né? Sim ou não? Sabe? E a Universal ia estar dizendo para nós nessa noite: pare de sofrer. E eu estou falando para você aqui de sofrimento. Sabe? Então, era o mesmo Deus. Então, se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Mas põe homem cheio de fé, que nem esse Estevão. Quisera eu ter metade da fé que ele tinha. Porque morreu apedrejado, mas muito bem recepcionado na eternidade, que a Bíblia diz que Jesus, que está sentado à direita de Deus, se colocou em pé para recebê-lo na eternidade. Amém? Então esse sofrimento que aqui na terra, às vezes você não entende, por que ele existe, qual é a finalidade, o que você não entender aqui na terra, um dia na eternidade te será revelado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós enfocamos a fé viva, porém Deus revela seu poder na fé sofredora. Essa é uma fé que permanece fiel nos tempos maus, no dia da adversidade, não somente nos tempos bons. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Agora, a quarta questão que vem o sofrimento na nossa vida. A atividade satânica direta. Quem é um homem que sofreu na sua vida por uma atividade satânica direitinho em cima dele? Quem foi? Isso, pode falar mais alto. Quem foi? Jó. Então eu não vou falar muito, porque Pedro também sofreu bastante. Mas Jó, gente, não tinha feito nada. Eu não vou falar muito, porque o Odilon pregou muito sobre Jó na semana passada. E o culto da semana passada era ao vivo, que era o culto da ceia, lembra? Então, se você não viu a palavra dele, eu aconselho que você entre lá e possa assistir a palavra do domingo passado, porque essa de hoje é um complemento, vai ser muito bom. Então, o ADG Mauro, nosso pastor de Porto Velho, essa semana estava até chamando o Odilon de Józinho, que de tanto que esse Odilon falou no Jó e na luta que Jó passou. E Jó, ele teve um ataque direto de Satanás, porque a Bíblia diz que não havia homem justo e íntegro sobre a terra como ele. E Satanás veio e pediu para Deus que queria tocar a vida de Jó. E deixa eu te falar uma coisa: quando tu é homem íntegro diante de Deus, quando tu está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e de repente você se encontra em meio ao sofrimento, deixa eu te falar uma coisa hoje à noite: Satanás não vai fazer nada contigo, a não ser que Deus dê permissão para ele. Amém? E o final de tudo isso que hoje você não entende, vai cooperar para o teu bem, porque Deus te ama e Ele tem um fim maior e melhor, mesmo que tu não esteja vendo e mesmo que você não esteja sentindo, Ele está trabalhando. Amém? Glória a Deus. Então eu não vou falar mais a história de Jó para dar tempo para eu poder falar o personagem depois do final que eu quero falar. Então não vou contar mais nada de Jó, só apenas isso, né? Se você não conhece a história, leia o livro de Jó e você vai pegar esse complemento de todo o sofrimento que veio, mas graças a Deus que se continuarmos firmes, confiando no Senhor, nós sempre teremos a nossa vitória, mesmo no meio do sofrimento, das perseguições, da adversidade, do dia mal, seja lá o nome que nós podemos dar. Agora vamos para o quinto razão que nós somos encontrados pelo sofrimento. Esse aqui é muito ruim. Sofrimento por causa do seu próprio pecado. Esse é muito ruim, porque esse aí é mais difícil, vai ter um tratamento e às vezes você vai sofrer dobrado.
Mas esse sofrimento, ele vem para nós muitas das vezes, e vamos ver um homem dentro da palavra de Deus, que sofreu pelo próprio pecado dele, Jonas. O que aconteceu com Jonas? Jonas desobedeceu. Deus deu uma instrução para Jonas: Jonas, você pega um navio e tu vai para Nínive. Lá tu vai evangelizar aquela cidade, e aquela cidade vai se converter a mim. Mas Nínive, eles eram muito maus, eles matavam os homens. E eu não condeno Jonas, porque eu não sei também se eu ia ter coragem. Agora é fácil da gente condenar ele, entendeu? E ele então, o que ele fez? Pegou um navio para um outro local. E quando ele está no meio do mar, uma grande tempestade se levanta. É lógico, se você não andou de barco, se você nunca viu um barquinho nem tremer nas ondas, nunca esteve dentro de um navio, você não tem ideia o que é isso. A gente fala, eu faço ideia. Que ideia que a gente faz? A gente nem faz ideia, porque a gente começa a fazer ideia do que é quando a gente começa a passar pelas situações. E todo mundo estava para perecer naquele navio, porque Jonas pegou o navio errado por desobediência. Deixa eu falar uma coisa: quando você peca, e tem muitas pessoas que dizem assim, e daí? É eu que estou fazendo essa escolha. Eu decidi fazer isso, está tudo bem, o problema é meu, sou eu que vou fazer desse jeito. Deixa eu te falar, não faz isso. Porque quando você peca, se fosse só você que realmente sofresse com a situação, colhesse a consequência, estava bom. Mas quantas das vezes toda a tua família sofre por isso? Quantas das vezes os teus filhos perecem por isso, a tua família, a tua esposa, às vezes a sociedade, às vezes até a própria nação. Davi foi prova disso. O pecado de Davi não atingiu apenas ele, atingiu toda a sua família e atingiu a nação no qual ele fazia parte. Então que você possa nesta noite orar a Deus e falar: Senhor, me livra de estar sofrendo nesses dias por causa do pecado, por causa de escolhas mal feitas, fora da tua vontade, fora da tua palavra. Se você está vivendo isso essa noite, eu não quero te trazer nenhuma acusação, mas também não posso deixar de te falar que esse não é o propósito de Deus para a tua vida. E o que Deus quer é que realmente você saia desta situação e saia desse sofrimento, para que você conheça a vida de Deus, a paz do Senhor sobre você. Salmo 119 diz assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então algumas vezes a aflição vem para aprendermos os decretos de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estão acordados? Amém. Certo, estou cutucando vocês. Daqui um pouco eu ponho vocês em sofrimento. Falo, essa mulher está me fazendo sofrer, porque eu não gosto dessas coisas. Mas vamos lá, vamos recordar então. O primeiro sofrimento vem sobre as nossas vidas por causa dos outros. O segundo sofrimento vem na nossa vida por causa das circunstâncias da própria vida. O terceiro vem em nós, muitas das vezes, por causa do ministério. O quarto vem em nós, às vezes, por atuação direta de Satanás. E o quinto, pelo próprio pecado. Ok? Recapitulou? Guardou aí? Então, vamos ver a atitude apropriada para o sofrimento. Como ter essa atitude? Você precisa entender que esse sofrimento não é o sofrimento do vitimismo. Gente, tem gente que ama sofrer para chamar atenção. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, sabe? Não responda. Mas tem gente que vive a vida inteira sofrendo. Ele não quer ser liberto do sofrimento. Às vezes ele é bem tratado porque ele era doente. Eu fiz um antídoto. Eu fiz o contrário na minha vida. Gente, não estou aqui expondo minha mãe. Todo mundo sabe da grande obra que Deus fez de conversão o meu coração ao dela e do coração dela para comigo. Quem conhece a minha história sabe. Mas a minha mãe nunca olhou para mim com carinho. A minha mãe nunca disse uma palavra legal para mim, mas ela me cuidava bem quando eu ficava doente. E eu lembro que eu tinha alguma coisa no rim, que graças a Deus, Deus foi curado, porque Deus me curou, porque os meus rins são maravilhosos. Mas eu tinha alguma coisa no rim, eu tinha muita dor, e o meu pai tem um histórico disso. E eu tinha muitas dores, então quando me doía os rins, ela botava aquele emplasto poroso. Quem conhece o sabiá? Levanta a mão. Aleluia pelos antigos. Daí você sabe que eu já fiz 60, né? Então não dá para esconder. Entendeu? Então ela usava aquele emplasto poroso. E eu gostava de curtir aquele sofrimento, porque era a única vez que a minha mãe me olhava. Do contrário, sem elogio, era vai, vai, vai.
E só que eu fiz um antídoto. Eu tenho pavor de doença. Está aí a Mid, está aí hoje aqui, está assistindo a gente com a Olivia e a Lúcia, essas crianças queridas. E ela sabe que eu fiz um antídoto. Eu fiquei com pavor de ficar doente. E não deixava elas ficar doentes também. Quando elas falavam, mãe, estou com dor, repreende em nome de Jesus. Mãe, eu estou com dor, vamos orar, entendeu? Graças a Deus que o reino mudou isso em mim. Porque senão eu seria uma mulher que eu ia viver doente perto do Odilon para chamar atenção. Toda vez que ele não me desse atenção, eu ia ver se o meu rim voltava a não funcionar, ou qualquer coisa. Não é esse tipo de sofrimento. Esse é o tipo de sofrimento de vitimismo. As pessoas amam sofrer. Esse é o tipo daquela pessoa que vai no médico, e o médico olha, examina e fala assim, sabe o que é? A única coisa que você tem é um resfriado. Toma uma coristina, vou te dar um remédio aí, uma vitamina C. Ela volta para casa. Ela quer tanto chamar atenção, ou é o marido, né? Hoje de manhã eu falei que é o marido. Então vamos hoje colocar para a esposa, né? Para o final de contas, não só ficar falando mal dos homens. Mas que o homem quase morre quando tem dor, morre, não é isso? Ah, é verdade, eles estão confirmando aí. Glória a Deus, graças a Deus que vocês não dão luz a filhos. Aleluia. Mas vamos fazer de conta que é a esposa, então. Aí, querida, como foi a consulta? Péssimo. Aí ele fala, meu Deus, tá mal. O que aconteceu? O médico ruim. Não gostei dele. Por quê? Ele disse que eu não tenho nada, só tenho um resfriado. Aí ele fala, mas você está sentindo alguma coisa além de resfriado? Ele falou isso, mas eu tenho certeza que se eu continuar assim, isso vai virar uma pneumonia. E do jeito que está, eu já sinto mais ou menos como uma tuberculose. E agora você tem Covid para acrescentar na lista. Entendeu? Se quer sofrer bastante antes do tempo. Então isso são pessoas que usam o sofrimento para chamar a atenção para si. Gente, não é esse tipo de sofrimento que Deus vai revelar. Sabe qual é o sofrimento que Deus muitas das vezes permite que venhamos a passar? É o sofrimento que você vai revelar o poder de Deus através de você, e através desse sofrimento que você vai estar passando, você vai revelar o poder de Deus sobre a terra. Amém? É muito diferente. Então, quando sofremos inocentemente e não devido ao pecado, nós devemos manter uma atitude apropriada para com o sofrimento. 1 Pedro 4,16. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Eu sei que o Odilon falou com tanta clareza no domingo passado, dessa coisa de se você não está padecendo, mas gente, tem uns que estão padecendo porque são ladrão, outros estão padecendo porque são malfeitor, outros estão padecendo porque deram cheque sem fundo, outros estão padecendo porque se meteram em negócio alheio, deram opinião onde não deveria de dar, fizeram coisa que não deveria ser feito, e veio sofrimento. Não é esse sofrimento, mas o sofrimento segundo o poder de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ficar com vergonha, mas nós realmente devemos ter a certeza que nós seremos glorificados e que Deus será glorificado através desse sofrimento. Você deve também encomendar a sua alma através do sofrimento. Veja o que a Bíblia diz, 1 Pedro 4,19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Então você não deve pensar que tem algo estranho quando você está experimentando sofrimento. Veja o que diz 1 Pedro 4, 12 e 13. Aí, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Glória a Deus. Deus usa o sofrimento para transformar o mal no bem, e não existe acidente ou tragédia nas nossas vidas. Não existe coisa casual, tudo tem um propósito em Deus. Certinho até aqui? Uma outra coisa que Deus revela o sofrimento sobre a nossa vida é para transformar a debilidade na sua força. A sua debilidade humana
provê a oportunidade para a demonstração do poder de Deus. E a Bíblia ainda diz em Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Alguns dizem: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão fraco você será. Porque é no dia da angústia que nós vamos precisar buscar forças de Deus para ser fortalecido. É no momento do sofrimento, é no momento da provação que nós precisaremos dessa força. Certo? Outra coisa que Deus vai também deixar, muitas das vezes vir o sofrimento sobre nós, para nos equipar a confortar os outros. Olha que lindo esse versículo. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Não, olha gente, quando você já passou pela situação daquela pessoa, Deus te usa sobremaneira para você confortar outros, porque você pega na mão da pessoa, você pega do ombro da pessoa e diz: olha aqui para mim, eu sei o que você está sentindo, eu sei que dor é essa, eu sei como que você está se sentindo de ter sido traído, eu sei como você está sendo sentido de estar sendo difamado, eu sei como você está se sentindo por essa e por essa situação. Quando você passa e você vence, Deus te leva juntamente com o Espírito Santo a ser o consolador e alguém que conforta outra pessoa. Aí, para que mais também? Para desenvolver as qualidades espirituais. A Bíblia diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Romanos 5, 3 e 4. Então nós vamos desenvolver essas qualidades espirituais: perseverança, experiência e esperança. Para que mais? Para manifestar as obras de Deus. Havia um menino, uma criança, e ele era cego. Em João 9:3, as pessoas perguntaram para Jesus: Jesus, quem que pecou? Foi esta criança ou foi os seus pais? E Jesus disse: não foi ele que pecou e nem os seus pais, mas isso foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então alguns sofrimentos vêm na nossa vida e com isso Deus vai manifestar a obra poderosa dele. E também para preparar-lhe para o ministério. Você tem pedido para ser usado por Deus? Você deseja ser mais parecido com Jesus? Você quer ser um vaso escolhido para o uso de Deus? A resposta à sua oração pode vir pelo sofrimento. Isaías 48:10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. E presta atenção em algo que eu vou dizer aqui para você. É através da aflição que você muda de chamado como filho de Deus para escolhido de Deus. Amém? Para alguém que realmente vai fazer a obra de Deus com toda a intensidade. A aflição, segundo a vontade de Deus, o refina para o seu uso. Assim como os metais são refinados em um forno no mundo natural. E no mundo espiritual, a aflição faz isso sobre você. E para também lhe ensinar a obediência. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito de Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, se você tem passado qualquer sofrimento, se você tem passado qualquer luta, você tem passado qualquer privação, alguma coisa, o propósito é aprender a obediência por aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. E também para ajudar a você a conhecer a Deus intimamente. Gente, pena que a Covid mata. Que pena. Porque se ela não matasse, mas o que ia dar de gente buscando a Deus? Tem gente que desperta para buscar a Deus. A gente tem uma live de oração às 6 horas, graças a Deus por isso. Mas olha, quer ver os dias que ela tem maior movimento de pessoas? Quando está em alta Covid. Porque aí tem muitas pessoas passando mal, tem muitas pessoas com as famílias numa angústia total, mas graças a Deus que nós estamos lá por pronto-socorro. Então, aleluia, isso é bom. Mas sabe que não é isso que Deus quer de nós?
Ele quer que a gente realmente nós tenhamos conhecimento. Hoje de manhã o Douglas até falou do nosso relacionamento com Deus. Sabe qual é a delícia do nosso relacionamento com Deus? É nos relacionarmos com Ele em amor, independente se estamos passando por luta ou não. Mas quando nós passamos por luta, aí no meio de desespero, nós vamos buscá-lo. Graças a Deus, porque se você não buscar, a coisa vai ficar pior. Pode ter certeza. Cuidado você que está sentado aí e está dizendo, eu busquei a Deus, pensei que ia melhorar, está cada vez ficando pior. Não, é que agora teus olhos estão sendo abertos, tu está vendo a realidade da sua vida. Fica aí com Deus, porque sem Ele realmente é muito pior. Mas Deus não quer que você passe depois desse sofrimento sem conhecê-lo. Jó, ele usou essa expressão, aquele homem que sofreu tanto que falamos no começo, Jó usou essa expressão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Amém? Então o sofrimento faz isso, ela nos ensina a termos intimidade. Tem que ser para esse propósito. Não tem que ser para que naqueles dias do sofrimento você fique pedindo todo mundo para te atender no pedido de oração, e passou, você esquece de Deus. Mas para que você continue dizendo: Senhor, antes eu te conhecia como Deus do fulano, como Deus do Beltrano, antes eu te conhecia pelo testemunho do outro, mas agora, Deus, eu estou te conhecendo de andar contigo, não apenas de ouvir falar. Bom, eu falei já para você, não vou falar essa parte, porque algumas coisas nós entenderemos aqui nessa terra e outras não. Então, glória a Deus. Eu acho que o relógio da noite, ele corre menos que o da manhã, porque agora eu vou conseguir entrar naquele homem e como ele reagiu ao sofrimento. Hoje de manhã, quando eu já entrei nele, eu já entrei atropelando, porque estava, né? E olha que hoje nós, graças a Deus, esse culto estava animadíssimo, né? Não estava nem dando vontade de parar aquele louvor, e nós tivemos um tempo tão agradável diante de Deus. Agora eu quero falar para você como que reagiu essas pessoas em meio ao sofrimento. Então a primeira pessoa, não vou falar todas as pessoas aqui, entendeu? Mas eu quero falar para você a respeito de José. José conheceu o poder do sofrimento. Lembra que eu falei? Quem pode me dizer agora? José conheceu o poder do sofrimento através do quê? Viu? Através do quê? Aleluia, glória a Deus. Viu? Por isso que diz que a gente tem que ler uma coisa 11 vezes para assimilar. O sermão, não sei quantas das vezes a gente ouve, para lembrar. Mas José passou sofrimento por causa das pessoas que estavam ao seu redor. Foi a primeira coisa que a gente viu, o primeiro item do sofrimento, por causa dos outros ao seu redor. Olha o que acontece com José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Dali ele foi vendido a Potifar, o oficial de Faraó. Por que José chegou a esse estado? Porque José, hoje de manhã eu coloquei ele como caçula, perdão, você que estava de manhã, vou fazer a correção, ele não era caçula, caçula é o Benjamim, né? Depois que a gente dá o fora, a gente fica lembrando, né? Que o copo do Benjamim foi na sacola do mantimento, a gente lembra tudo. Mas de manhã eu coloquei que ele era o caçula. Os irmãos mais velhos de José, eles tiveram um sério problema com José, porque José contou para eles um sonho. E no sonho José contou que eles se curvavam diante dele, de José. E eles ficaram muito bravos com esse sonho, porque eles de uma certa maneira invejaram a José e pensaram: mas da onde que esse piá, mas da onde que esse menino, porque pensa a idade dos mais velhos, está pensando que a gente vai se curvar a ele. Tem toda a bênção da primogenitura aí também, então tinha o mais velho. Falou, eles ficaram muito revoltados. Então sabe o que eles aprontaram para José? Eles saíram com José e colocaram ele num poço, numa cova, num buraco. Mas aí eles viram: mas como que a gente vai fazer para contar isso para o nosso pai? Então eles mataram um cordeiro, um cabrito, e molharam as vestes de José naquele sangue, e vieram e falaram para o seu pai: olha pai, tadinho do José, pobrezinho do nosso irmão, tão querido, mas ele foi atacado por uma besta fera e nós não podemos fazer nada, então está só as vestes dele aqui. E eles tiraram José daquele buraco e venderam então para Potifar, o oficial de Faraó. Então tá lá, José já está passando essa primeira coisa: ser tirado de casa pelos seus irmãos, vendido como escravo, e Potifar faz com que José cuide tudo da sua casa, exceto ele não deveria cuidar da sua esposa. Estava certo o Potifar, parabéns para ele, estava guardando a esposa. As demais coisas, tudo era José que administrava.
E um dia Faraó viajou, estava fora, e a mulher de Faraó tentou pegar José, porque ela queria que José deitasse-se com ele. Não precisa pôr aí, mas depois, se você que está anotando, é Gênesis 39, 8 a 10. Vendo ela que José era atraente, ela quis deitar-se com José. Ela começou, deita comigo, vem aqui. José disse, longe de mim pecar contra o meu Deus, e longe de mim ferir o meu Senhor. Ele me deu, tudo Ele me deu para cuidar nesse lugar, menos em você que eu não posso ralar a mão. Deixa eu te falar uma coisa aí, cuidado você caindo na tentação e dizendo, é porque essa era impossível de resistir. É possível de resistir à tentação fortalecido por Cristo Jesus. É possível vencer a tentação olhando e obedecendo a Cristo Jesus. A Bíblia diz que José fugiu dela, mas ela pegou uma peça de roupa dele. E quando então chegou ali o oficial, quando chegou Potifar, ele chega e fala, ela fala para ele, sabe aquele moço? Sabe aquele escravo que você tem tanta confiança nele, que colocou a cuidar de tudo aqui nessa casa, sabia que ele veio sobre a minha vida? E ele quis deitar-se comigo, eu que fugi dele, porque está aqui a roupa dele. E a Bíblia diz que Potifar ficou extremamente triste com José, porque ele gostava muito de José, ele não imaginava, mas ele precisou tomar uma atitude. Aonde foi parar José depois da mentira dessa mulher? Na prisão, glória a Deus, foi para lá que ele foi enviado. Agora deixa eu te falar uma coisa, José fez alguma coisa para merecer aquela prisão? Não fez nada. Aliás, pelo contrário, o testemunho dele era maravilhoso. Onde estava Deus quando deixou José ir para a prisão por um ato que ele não cometeu? E nesta noite o Senhor está falando com você, tratando do seu coração. Alguns de vocês estão magoados no seu coração e vocês perguntam a Deus. Às vezes vocês não têm coragem de contar para ninguém, mas diante de Deus, vocês perguntam para Deus aonde o Senhor estava quando aconteceu tal situação na minha vida, porque essa situação me destruiu. Mas eu quero falar para você que nesta noite o Senhor está aqui para trazer bálsamo ao teu coração, para trazer cura e para te trazer um novo entendimento. E desse sofrimento e dessa dor há de se manifestar o poder de Deus. Amém? E José então fica preso lá. E eu vou contar agora a história rapidinho para a gente poder andar. Ele está preso e lá na prisão, o copeiro tem um sonho e o padeiro também. E José era dado aos sonhos. E não só a sonhar, José era dado a interpretar. Eu falei hoje de manhã, as pessoas vêm me contar muitos sonhos. E eu já vou avisando, pelo amor de Deus, que a interpretação não me conta, porque eu não sei. Porque tem uns que contam e falam, olhem para mim, e aí, pastora, o que a senhora entendeu? Vocês sabem que alguns casos eu olho e falo, nada. Eu não entendi nada, como é que eu vou inventar? Algumas coisas Deus dá discernimento, mas outras Ele não dá. Mas José era um homem que interpretou o sonho do copeiro e disse, sabe, você está aqui preso, mas sabia que você vai ser lembrado de Faraó, você vai voltar. E você vai servir novamente Faraó, você vai ser o cara de confiança, porque meu Deus, né, o copeiro provava tudo para ver se não estava envenenado para o rei poder comer. Mas ele falou assim para o padeiro, agora para você, amigo, eu sinto muito, eu tenho que dizer o que eu estou interpretando do sonho. Para você, amigo, ó, cabeça vai rolar, você não vai sair dessa. Passou-se os dias, aconteceu exatamente isso. O copeiro foi chamado à presença de Faraó e estava trabalhando lá para Faraó. Faraó começou a ter uns sonhos. E aí o copeiro tinha esquecido. José até falou para ele, olha, você não esquece de mim enquanto for para lá. Mas o copeiro deu uma esquecidinha. Deixa eu te falar, ainda que os homens esqueçam de você, Deus jamais esquecerá de ti, da tua história e daquilo que precisa ser feito na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. E aí ele conta o sonho, José começa, o Potifar tem o sonho, e ele começa a contar esse sonho, e o copeiro então já havia passado muito tempo, ele fala para Potifar, sabe de uma coisa, lembrei, tem lá na prisão um homem que interpretou o meu sonho, e ele disse que eu ia vir para trabalhar novamente contigo, e foi isso que aconteceu. Então Potifar diz, manda buscar lá aquele presidiário.
E deixa eu falar uma coisa, um detalhe aqui que eu passei, né, como eu estou correndo agora aqui, para não contar muita história. Quando José estava lá na prisão, Deus o exaltou. De tal maneira, gente, que lá na prisão José cuidava de tudo. Que nem ele cuidava de tudo na casa, no palácio, lá no cuidado com Potifar. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, não importa aonde você está e aonde você vai ser colocada. Deus é aquele que exalta os humildes. Então, quando você se humilhar, Deus vai te exaltar. José poderia ter ficado com seu coração doente, chegado lá na prisão, amargurado contra Deus, e começar a falar, mas que coisa, o que eu fiz? Eu quis honrar a Deus, eu não quis ofender aquele que era autoridade sobre mim, Potifar, agora eu estou aqui nessa prisão. E ele ficar extremamente amargurado, sofrido, vivendo como uma vítima da situação. José se levanta acima da situação. E ele chega lá e ele ganha tanta confiança daquele povo lá, dos responsáveis pela prisão, que José tem a chave do presídio com ele. E todos os presos é José que responde. Então deixa eu te falar, aquilo que é teu e aquilo que Deus tem te colocado, ainda que nesses dias pareça que está tão longe de você fazer, Deus te colocará aonde é o seu lugar. Amém? Então ele conta o sonho e Faraó manda buscá-lo. E ele então fala para Faraó, e José interpreta dizendo assim: olha, eu vou te dar um conselho, Faraó. Agora, pois, escolha um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Porque sabe qual era a interpretação? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E José interpreta dizendo: virão 7 anos de muita provisão, muita fartura na terra, e 7 anos de muita fome. A Elisângela abriu o culto falando da escassez, da fome que Ageu estava falando. Então nós estamos vivendo aí desemprego pela pandemia, uma série de coisas. Pessoas antes de nós viveram coisas horríveis e terríveis também. E houve então esses 7 anos. Aí, olha o que acontece com José agora. Quando ele foi preso porque ele trabalhava para alguém da guarda de Potifar. Agora, quem mandou chamá-lo? O próprio Faraó. Então, agora ele já vai falar os sonhos de alguém no nível máximo que pode estar. E quando ele dá esse sonho e fala para ele, Faraó diz assim a José: mas por acaso nós acharíamos alguém, um homem, porventura, que nem este, no qual é o Espírito de Deus? José agora, Faraó se interessou por José, e ele fala: a gente acharia alguém com o Espírito de Deus como tem nesse homem? E ele então diz para José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Vê que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó e o do seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. E disse ainda a Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Mais uma vez, aonde está José? Numa posição de governo. E agora ele governa sobre todo o Egito. E o sofrimento inicial nele veio por meio de quem? Dos seus irmãos. E olha então, passa-se muitos anos lá na terra da família de José. Lá com seu pai e seus irmãos tem muita fome. Eles não têm mais aonde buscar comida. E o único lugar que tem comida para eles é o Egito. Os seus irmãos nem sonham disso. Mas chegam lá para buscar comida e depois de muito tempo, a história que eu não vou contar, eles vão, eles voltam, eles vão, eles voltam. Um dia José se revela para eles. Gente, olha que coisa linda quando nós podemos ficar com o nosso coração guardado em Cristo Jesus. E eu espero que nessa noite você possa compreender, o Espírito Santo está falando de alguns corações entristecidos, alguns corações abatidos, mas a força de Deus vem sobre ti nesta noite, e Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua história, em nome de Jesus. E aí passaram-se muitos anos, então José reúne os seus irmãos em Gênesis 4, 5, e disse José a seus irmãos: achegai-vos a mim, eu sou José, o vosso irmão,
ao qual vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vocês mesmo por me haver vendido para esse lugar. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Aleluia! Esta foi a atitude de José para com seus irmãos. Não sofram por isso. Não se acuse mais por isso. Não vivam com esta culpa. Deus transformou este mal todo que vocês intentaram fazer na minha vida. Deus transformou em bem. Bem na minha vida, bem na casa do meu pai e bem sobre toda essa nação. Aleluia! Eu não vou dar detalhes, mas a outra pessoa que eu pensei para falar, mas eu só quero então falar da genealogia dela, que foi Noemi. Lembra que Noemi também foi encontrada por as circunstâncias da vida, então era uma segunda maneira como o sofrimento nos atrai. Noemi perdeu seu marido, Noemi perdeu seus 2 filhos, lembra que eu falei que ela agora se chamava Mara Amargurada. Ela tinha 2 noras, e uma vez que os filhos morreram, as noras não precisavam ficar com ela, porque ela não tinha mais filhos na sucessão, porque era de costume os irmãos casar com a viúva. E Noemi diz para elas: olha, eu não tenho nada para dar para vocês, então volte para a terra de vocês, volte para os deuses de vocês, vão viver a vida de vocês e não precisam me acompanhar. Mas nós sabemos que Ruth diz a ela aquela expressão que a gente conhece tão bem. Ruth diz: eu não te deixarei. Aonde tu pousares eu vou pousar, aonde tu dormires eu vou dormir, o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Aí Noemi volta para a cidade como amargurada, mas ela começa a entender que agora ela tem uma nora que a ama, então aquilo que parecia tão perdido já começa uma leve recompensa. Gente, mas pasme que Ruth vai para a terra como nora dela e precisa de um campo para colher as espigas para poder se sustentar. E ela vai para o campo de Boaz. E Boaz torna o remidor de Ruth. Boaz preserva a herança que Noemi tinha antes e preserva inclusive o nome do marido, do filho dela, sobre a vida de Ruth. E Boaz casa com Ruth. Aquela Noemi que parecia que a vida tinha acabado, gente, humanamente não tinha mais nada para fazer por Noemi. Mas a Bíblia diz que a genealogia de Jesus veio por meio de Noemi. As vizinhas, então, o que acontece? Ruth casa com Boaz, fica grávida e dá um neto para Noemi. E aí as vizinhas deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Deram o nome de Obed. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Noemi achou que viveria seus dias em tristeza e amargura, mas ela pôde ver todo o mal tornando-se bem. Tornou possível uma descendência através da sua nora. Tornou-se possível dessa descendência ser gerado Jesus. Deus teve cuidado com Noemi através da vida de Ruth. Deus teve cuidado da vida de Ruth, de Noemi, através da vida de Boaz. Então deixa eu falar, Deus sempre vai revelar pessoas para cuidar de você no meio do sofrimento. Você não vai ficar sozinho, Deus vai levantar outras pessoas. E eu não anotei aqui, você consegue colocar os últimos versículos de Ruth 4 para a gente encerrar? Que eu quero ler essa genealogia. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed. Pode passando. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Terminou aí? Ok. Jesus veio de que geração? De Davi. Jesus veio da geração de Davi. Davi veio por meio da geração de Boaz, porque Boaz gerou Obed. Eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus.
o Douglas e o pessoal vão estar cantando essa canção. Essa canção, ela é muito preciosa. Ela diz nesta canção que havia um quarto homem na fornalha. Então deixa eu te falar aqui nessa noite, eu não sei que fornalha da aflição você possa. Não fique buscando grandes sofrimentos, quase achando que eu estou falando aqui e que é para mártires, para alguém que está para morrer para Jesus. Não, são coisas simples, aflições na sua vida, às vezes alguma coisa que está te gerando tristeza. Se você está triste, você sofre. Se você está sofrendo, você fica triste. Então não fique buscando os sofrimentos enormes, imensos na sua vida. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está te revelando algumas situações onde Deus quer reverter isso em poder na sua vida. Humanamente você às vezes não sabe nem como vai sair. Até mesmo você que tomou uma atitude errada de desobediência e entrou no pecado, o Senhor te diz: filho meu, se confessares os teus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar e purificar de todo o teu pecado, de toda a tua injustiça, e a vida do Senhor virá sobre ti. Vamos cantar? Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Aleluia, Jesus. Quando olho o que fez em mim, onde estava eu, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado, nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Aleluias. Eu queria propor a você, nós estamos em distanciamento social, então se você puder preservar esse mesmo distanciamento, eu queria pedir a você que o Espírito Santo de Deus está falando nessa hora, e você quer vir aqui à frente, e você quer entregar a Deus essa situação. São várias situações nessa noite. Alguns estão entristecidos, alguns foram caluniados, alguns receberam afrontas, mentiras, alguns receberam vingança de coisa que não fizeram. Alguns estão sofrendo por perca de entes queridos. Alguns até hoje não acharam o sentido daquilo que você passou na tua vida há tantos anos atrás. E às vezes você pensa nisso, e isso te deixa bloqueado para servir o Senhor intensamente. Eu queria convidar que você pudesse vir à frente, que você tivesse sensibilidade no seu coração, porque nessa hora o Senhor vai transformar. O Senhor vai transformar situações na tua vida, vai retornar ao teu chamado. O Senhor vai trocar essa tristeza pela alegria dEle, e a alegria dEle é a tua força. Pode ir vindo para frente, pode ir vindo para frente, vai rendendo-se ao Senhor. Ora lá 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 lá, chora lá 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 lá. Há um outro na fornalha, Chora. vejo tua
Elalamachuriririri Ramakanta de Malaias. Oramachura Lalalamaxeri Canta de Malaias. O Senhor quer tratar com pessoas aqui que você tem uma grande ansiedade. No fundo você tem medo de que algum sofrimento te alcance. Você tem muito medo de receber a notícia de enfermidade dos teus filhos. E para você fica muito desnorteado quando você vê eles doentes. E tem uma seta do inimigo que muitas das vezes vem sobre a tua cabeça e diz que os teus filhos serão tirados e que você vai ser tomado por grande enfermidade. Tem alguns de vocês que têm medo do sofrimento. E alguns de vocês estão aqui e você tem medo de contrair enfermidades como câncer. Você tem muito medo de ser tomado pelo sofrimento da Covid nesses dias. Você tem medo que esse sofrimento chegue à tua família. Querido, seja humilde. Tenha humildade no seu coração. Não precisa ficar com vergonha das pessoas. Tem muito mais pessoas aqui nesta noite que o Senhor está pedindo para que você venha à frente. Não para autenticar o sermão, não para dizer se você gostou, se você entendeu ou não entendeu, mas porque o Senhor quer te trazer um grande livramento de situações passadas e de situações do porvir. Pode vir para frente sem vergonha e dizer: Deus, eu tenho medo, eu temo, eu morro de medo que possa acontecer alguma coisa com os meus filhos. Eu tenho medo dessa situação que o Brasil está vivendo, mas eu vou lá na frente, Senhor, e eu vou te dizer: quando eu temer, eu vou confiar, Senhor, que Tu vais enviar o quarto homem na fornalha e ele vai passar comigo, ele vai passar comigo. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Deus mesmo não sai do que virá. Sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Levanta as tuas mãos, o Senhor é contigo. Eu sei, sozinho não estarei. Ele te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Fazendo o mar se abrir, e se preciso ser lembrado, tão bom Tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, sei que estarás ali. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá alguém na fornalha, se abrir, e se preciso ser lembrado, Tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, sei que estarás ali. Eu vejo Tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a Ti. Ouço rugir lá do alto, Tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Vejo Tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a Ti. Ouço rugir lá do alto, Tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Ora machiriririra la balashura la 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 balaias. Uri machiri la 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 malashira la 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 la. Igreja, eu vos estou preparando. Uri malashura la 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 balaia. Igreja, eu vos estou preparando, Ramalaia. São dias de aflição, Ramachura la la malaias. São dias que novas aflições virão sobre a terra, Ramachura la la balaia. Mas Ramachura la 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 balaia, Rachura la malaia.
Rimachura lalamalaia, a igreja fica firmada, rebachura lamalaia. Igreja fica firmada na rocha, lalalalalamalaia. E quando o dia da adversidade chegar, diga no teu coração: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mesmo o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas o Senhor te diz nesta noite, independente da situação pelo qual passaste, independente pela situação pela qual tu vais passar, simplesmente ame ao teu Deus, sirva e veja o que ele diz. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, 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 Jesus. Tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Hoje, lá do alto, tua presença está aqui. Se o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Aleluias, queridos, aleluias, glória a Deus. Não importa aonde foi a tua vergonha, não importa aonde foi a tua humilhação, continua crendo, Deus vai te exaltar como exaltou José. Não importa qual foi a tua dor, não importa qual foi a destruição no meio da tua linhagem, Deus vai trazer restauração para ti e toda a tua descendência, em nome de Jesus. Não importa, nada, nada, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias! Aplauda o Senhor. Haverá um outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali.